A todos mais uma vez, meninos e meninas. Na verdade, a gente passa por esse momento muito importante a partir de agora para dialogarmos sobre a atitude e a experiência do pensamento filosófico, né? Essa experiência que a gente tem aqui, por exemplo, em tentar compreender essa atitude, ou seja, o que é isso para a filosofia? Que experiência é essa do pensar filosófico? Então hoje a gente vai estar vivendo esse momento aqui do nosso primeiro capítulo, ou capítulo 1, da primeira unidade do ano 2021, ok? Eu tenho aqui de cara uma das frases do célebre, né? Que dá para a gente compreender um pouquinho aqui do Erasmo de Roterdã, onde ele diz o seguinte: nenhum animal é mais calamitoso do que o homem, né? Pela simples razão de que todos se contentam com os limites da sua natureza, ao passo apenas o homem se obstina em ultrapassar os limites da sua. O que significa, primeiro ano? Significa dizer que nenhum animal tem a capacidade, né, racional de compreender, de entender algo que está inerente ao ser humano. Então, esse ser humano, esse conhecimento que o ser humano tem, é propício do próprio homem. Da mesma forma que esse ser humano tem a capacidade de construir, ele também tem a capacidade de destruir, né? Daí o termo calamitoso, certo? Eu tenho também aqui algumas características, turma, desse pensamento filosófico, né? Primeiro fator importante. Uma das características principais é racionalidade. Professor, o que é racionalidade? É a ideia de razão. Só nós, como seres humanos, primeiro ano, temos a capacidade de entendermos de forma racional. Como disse a vocês na aula passada, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas na introdução à filosofia. E quem é que age de forma racional? Quem é que entende de forma racional? Os seres humanos. Então essa é uma das características que a filosofia busca para compreender o homem, né? Outra é respostas conclusivas. A filosofia entende que as respostas encontradas dentro do raciocínio lógico, ela conclui um fato, ela conclui uma causa, né? Da mesma forma que a ciência também, ela busca essa compreensão, ela busca esse entendimento concluinte. Outra característica desse pensamento filosófico são as regras de funcionamento do pensamento. A gente não pensa por pensar, pessoal. A gente não pensa de modo vão, de modo à toa, né? A filosofia entende que o nosso pensamento ele tem uma arquitetura, uma lógica montada para o entendimento. Até mesmo quando você vira para alguém e diz assim, foi sem pensar. Essa frase é uma frase um pouco perigosa, filosoficamente falando, porque por trás desse foi sem pensar, você tinha algum conhecimento de causa, você tinha um entendimento, né? E esse entendimento do foi sem pensar, você sabia do que estava realizando, do que estava dizendo, né? Então, dessa forma, a regra do pensamento, ou do funcionamento do pensamento, ela vai muito mais além do que a gente acredita que somos ingênuos naquilo que a gente fala. Outra observação, recusa os pré-estabelecidos, ou seja, aquele conhecimento pré-estabelecido para a filosofia, ele vai ser sempre inacabado. Ah, professor, é isso aqui e pronto. Não, a filosofia vai entender que eu posso ir mais além, que eu continuo buscando mais conhecimento, que eu continuo buscando maiores informações para o entendimento. E que a forma como eu concluo o meu pensamento, apesar de eu ter uma conclusão de um pensamento, mas outra pessoa pode, de repente, ao analisar aquele pensamento ou aquele entendimento, pode chegar a uma conclusão, por exemplo, de que esse entendimento ele possa ser questionado mais uma vez. E o outro é as generalizações. Essas generalizações, pessoal, não é generalizar no sentido de tudo é a mesma coisa, tudo é igual.
mas é no sentido de entender diversas fontes pautadas em diversas linhas de pensamento. Ela não fica restrita apenas àquele conhecimento. Então essas generalizações ela busca essa vertente aqui como característica do pensamento. Outra característica que é importante que vocês anotem essas características, porque além de ser importantes para você aprender, é importante também para o seu conhecimento no sentido de prova, né? Uma das características muito importantes, a radicalidade. O que é isso aqui? Chega à raiz dos acontecimentos. Essa radicalidade para a filosofia é a busca do conhecimento em raiz. Ou seja, como tudo começou, como tudo se originou. Tem gente que busca um conhecimento superficial, e aí esse conhecimento superficial não condiz com a filosofia, porque o conhecimento filosófico, o pensamento filosófico, melhor dizendo, ele busca o entendimento partindo da sua origem. E isso aqui, primeiro ano, é muito importante quando se quer conhecer algo. Outra característica é o seu rigor, né? O rigor para esse pensamento. Seguir um método adequado ao objeto de estudo. Ou seja, pessoal, eu enquanto filósofo, ou eu quanto estudioso do pensamento filosófico, quando eu quero conhecer algo, eu tenho que ter uma organização metodológica, tá? Eu não me guio sem um plano, sem um caminho a seguir. Eu devo buscar, dentro desse rigor, um traço por onde eu vou percorrer, né? Seja a partir da raiz com a racionalidade, da radicalidade, eu agora vou usar um rigor nesse conhecimento para chegar ao meu objeto de estudo. E esse objeto de estudo, ele pode ser necessariamente aquilo que o Wellington, vocês querem chegar a conhecer. Para isso, devo seguir um caminho, um método, né? Vou percorrer um método, por exemplo. Outro é a contextualidade. Professor, o que seria isso? A filosofia não considera os problemas isoladamente. Por isso que falamos lá atrás, aqui, das generalizações, né? Eu não vou olhar o isolado, eu não vou usar só isso aqui, né? Na matemática, 2 mais 2 são 4. Eu vou focar apenas no 2 mais 2. Mas na filosofia, primeiro ano, não. A mesma coisa do conhecimento em história. Eu devo buscar várias informações para compreender aquele fato. Na filosofia, a contextualidade, ela envolve também esse princípio aqui. O entendimento que ela não considera isoladamente aquele problema, mas dentro de um conjunto de fatos, para poder entender o que está acontecendo. Fatores e valores que estão relacionados entre si. A reflexão filosófica contextualiza os problemas dentro do desenvolvimento histórico, relacionando-os a outros aspectos da situação da época. Ou seja, para que eu possa entender o que está acontecendo dentro da análise do pensamento filosófico, eu tenho que vivenciar tudo o que ocorreu naquele contexto daquele fato ali que se passou, certo? Essa perspectiva do pensamento filosófico é importante que entenda que é uma característica inerente ao ser humano, né? E esse ser humano, ele é diferente e ao mesmo tempo ele é singular, ou seja, ele pensa de forma própria, mas não é por pensar de forma própria, primeiro ano, que ele vai ser igual a todo mundo, né? Ele tem a sua singularidade, ele tem a sua característica própria, sua forma de pensar, porém, ele difere dos outros seres humanos porque ele pensa diferente, né? Não é porque ele pensa de forma simples, de forma própria a ele, que ele vai ser igual ao outro. Então, o que eu tenho aqui que você possa me entender? Olha aqui, os animais possuem capacidade de agir determinados por reflexos distintos, que não é o nosso caso, primeiro ano. A gente não age por instintos, né? A gente tem uma estrutura lógica para agir diante de qualquer fato, por exemplo. A estrutura biológica hereditária, isso é propício ao animal. Há uma repetição do padrão básico vivido por cada espécie. Cada espécie tem uma característica própria baseada nos seus instintos, né, que é próprio da natureza animal.
Já o ser humano, no primeiro ano, não. O ser humano, apesar de seus dotes corporais, suas habilidades físicas, né, eles relativamente são mais pobres nesse sentido distinto. Porém, ele possui um cérebro grande e complexo que lhe permite desenvolver a sua própria cultura, sua forma de vestir, sua forma de andar, sua forma de agir, né? Somos seres culturais que modificam o estado de natureza e desenvolvemos a capacidade de aprender, interpretar, reelaborar o conteúdo aprendido e promover um novo invenções. E analise aí você, faça uma análise na sua vida, o qual, por exemplo, ao longo da história o homem evoluiu. Vocês vão ver no conteúdo de História quinta-feira, no Zoom, a importância, por exemplo, desse homem que começa lá na pré-história, né, e evolui até chegar aos nossos dias de hoje, por exemplo. Então veja você o quanto o conhecimento e o pensamento do ser humano ele vai estar instituído dentro do seu dia a dia, dentro das suas ações, dentro da sua própria cultura. Outra situação aqui, ó. O ser humano não nasce pronto. Isso aqui é muito importante. Isso aqui serve de base para a sua reflexão. O ser humano não nasce pronto no primeiro ano. Mas ele deve agir num processo de descoberta de si mesmo. Ou seja, você aí do lado da tela, você não nasceu prontinho. Você não nasceu no primeiro ano do ensino médio. Você não nasceu, por exemplo, sabendo interpretar. Você não nasceu, por exemplo, sabendo tudo que você sabe hoje. Porém, ao longo da sua vida, você vai descobrindo coisas e aprendendo coisas que é inerente exclusivamente ao ser humano, né? E esse processo ele é permanente e ele não para. Esse processo de aprendizagem, primeiro ano, ele não para. Ele se sucede ao longo de toda a sua vida, né? Até a sua morte. E só cessa com a sua morte, né? E o que é próprio disso? Que o ser humano ele é capaz de transformar a sua vida, a si mesmo e também o que está ao seu redor. O que não é comum nos animais. Eles não conseguem ter uma transformação de si, né? Racionalmente falando. Nem tampouco transformar o que está ao seu redor. Mas o homem consegue fazer esse papel. Por isso o pensar e o agir filosófico é muito relevante para o que a gente está vendo aqui agora. Veja aqui, por exemplo, esse singular no pensamento humano, ou essa singularidade no pensamento da humanidade. Olha só que relevante. Uma das ações que é singular ao homem, por exemplo, pelo controle do fogo e pela habilidade de fazer roupas e casas, o homem pode viver desde os polos da Terra até o Equador. Isso aqui é para mostrar para você as habilidades que o homem desenvolveu ao longo do tempo, né, diante do seu pensamento para o seu modo de sobrevivência. Ou ele usava o seu pensamento para sobreviver, ou ele desaparecia. É o que ocorre, por exemplo, pessoal, na evolução do homem que vocês vão ver na aula de história, tá? O que é que acontece lá na aula de história, na pré-história? O homem vai evoluindo e, segundo Charles Darwin, à medida que essa evolução vai acontecendo, aquelas espécies que não conseguiram evoluir, elas vão desaparecendo. Logicamente, o pensamento nesse momento vai ser muito importante, a forma de agir, a forma de atuar. Veja, por exemplo, os hominídeos, o Homo sapiens, por exemplo, que até hoje nós temos a origem do Homo sapiens, prevaleceu ao longo do processo histórico, porque ele usou o seu pensamento, a sua compreensão, para sobreviver diante daquelas dificuldades. Outro ponto que singulariza a espécie humana. Nos automóveis e trem que cria, o homem supera mais rápido a lebre ou avestruz, ou seja, a habilidade do homem ele vai muito mais além, né? Em aviões e foguetes pode subir mais alto que a águia, com telescópio veio mais longe que o gavião, com arma de fogo derruba o mais forte dos animais. Então essa é uma estrutura, naturalmente, que caracteriza a singularidade do ser humano. Outra coisa importante, natureza, ser humano, cultura e modo de ser e viver. Pessoal, olha o que eu vou repetir. Só um instante. Natureza, ser humano, cultura, modos de ser e de viver. Essa estrutura, natureza humana, ser humano, cultura e modo de ser e viver, é muito importante para que vocês compreendam o que o professor vai falar aqui agora,
para que esse momento, nessa natureza humana, a gente caracterize as abordagens que carregamos dentro de nós. Vejam só, por exemplo, o que diz aqui. Em termos remotos, a natureza era vista como potência superior, com fenômenos sagrados, sempre superior ao homem. Era lá no início da formação do mundo, ou no início da formação da Terra, ou no início da formação dos primeiros homens no processo histórico, pessoal, a natureza era vista como um ser superior a esse homem. Porém, ao longo da história, com a evolução do homem, começa-se a perceber que esse homem começou a dominar a natureza, né? Domesticar animais, animais ferozes, vocês vão ver isso na aula de história, né? Então, o pensamento humano que vai ser utilizado no corpo filosófico a partir de agora é um homem que vai controlar a natureza. Outra situação aqui curiosa. A partir do século XVI houve um desencantamento do mundo, ou seja, a natureza foi perdendo o seu caráter sagrado e passou a ser estudada, dissecada, manipulada e explorada. E aqui no século XVI a gente vai estar vendo aí as grandes navegações, enfim, né? O ser humano, ele se distingue dos animais por transformar a natureza. Isso é fato. A gente já viu lá atrás quando o professor abordou no slide anterior. Criando para si uma segunda natureza, que é a cultura. Essa cultura, pessoal, é a forma de vestir, de andar, de produzir os alimentos, né? Como ele caçava para sobreviver. Até o dia de hoje, por exemplo, né? Tá dentro da cultura, as suas danças, a forma de sepultar seus mortos, o casamento, a forma de se relacionar. Tudo isso está dentro do processo natural do ser humano. Na Grécia Antiga, a cultura tinha ligação com a formação individual do cidadão. Correspondia à paideia. Mas o que era a paideia, primeiro ano? Processo pelo qual o homem realizava o que os gregos consideravam a sua verdadeira natureza, isto é, desenvolver a filosofia, o conhecimento de si e do mundo, e a consciência da vida em comunidade. Então, era necessário, nessa paideia grega, um respeito à natureza, para que essa filosofia de vida ela tivesse um papel muito importante. E qual era o papel muito importante aqui, primeiro ano? Primeiro, conhecer a mim mesmo. Depois, eu conhecer o mundo. E, dessa forma, eu aprendi a conviver em comunidade. A cultura e a filosofia, ela vai ser muito importante aqui. Por quê, professor? Porque essa cultura que eu estou te mostrando, vai ser um conjunto dos modos de vida e transmitido de geração em geração. Então, o que eu vou aprender diante da minha casa, da minha família, dos meus pais, vai abordar uma série de fatores, dentre eles costumes, as crenças, os valores, as artes, as normas que seriam as regras de convivência. Isso vai ser muito importante. Outro fator importante no conceito filosofia, pessoal, vai ser a experiência e a atitude filosófica. E o que é isso? Quando que essa atitude filosófica ela aparece na minha vida? Como é que eu identifico, professor? Eu poderia saber? Poderia. Veja aqui para você ver. A atitude filosófica ela se inicia com o próprio ato de pensar. Quando eu penso, né, já dizia Sócrates, penso, logo existo. Ora, essa é uma atitude filosófica. Quando vocês dialogam comigo, falando do seu ponto de vista, se colocando diante da aula do professor, é uma atitude filosófica. Então, essa capacidade de pensar, que é intrínseca ao ser humano, é uma atitude filosófica, tá? Então, você perguntando na minha prova, o que é uma atitude filosófica? Você já sabe me responder, né? É a própria forma de pensar, é o próprio ato de pensar do ser humano. Anota isso. O pensar humano, primeiro ano, é comum, né? É comum e acontece de forma generalizada, ou seja, a análise de vários fatos. Não busca romper com os paradigmas, ou seja, os modelos, né, de pensamento estabelecidos e dar a nós como verdades absolutas. Não é isso que acontece. O pensar filosófico ele não vai buscar romper com determinado modelo anterior, nem isso, né? Nem tampouco irá estabelecer essa análise, esse pensamento como uma verdade absoluta. Não é isso que a filosofia quer pregar. A filosofia coloca isso aqui como uma reflexão diante do fato analisado ou generalizado. Vai passar a questioná-lo, né? Esse é o papel da atitude filosófica. Outro papel importante é que essa experiência filosófica
É um pensar sobre o próprio pensar, é uma reflexão, né? E a experiência, a atitude filosófica, se a atitude filosófica é o ato de pensar, a experiência filosófica é o pensar sobre a atitude filosófica. A experiência filosófica é o refletir sobre o ato de pensar. Isso é interessante, professor, não entendi esse negócio. É o refletir sobre o ato de pensar? Sim, é o refletir sobre aquilo que eu estou pensando. Você já deve ter feito isso. Só que muita gente não faz essa análise, né? Então, quando eu estou pensando sobre algo, estou refletindo sobre ele, quando eu estou refletindo sobre aquele pensamento, eu estou colocando em prática uma experiência filosófica, né? Diante de uma atitude filosófica que é o ato de pensar. Certo, pessoal? Caso vocês não entendam o que foi dito, você volta um pouquinho o vídeo de novo e assiste isso que eu acabei de falar, ok? Repetindo aqui, a atitude filosófica, a decisão de não aceitar como óbvias, isso aqui é uma atitude filosófica, e evidentes as coisas. Ora, eu estou pensando sobre, mas eu estou fazendo uma reflexão sobre, ou seja, eu não posso necessariamente aceitar o que está ali, a não ser que ele esteja correto, as ideias, os fatos, as situações, os valores, comportamentos, nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-lo sem antes havê-lo investigado e compreendido. Então a atitude filosófica é o ato de pensar, não aceitando necessariamente as coisas como óbvias. Ora, se eu faço isso, né? As coisas, mas é óbvio que é assim. Não, quem disse que é assim? Não, eu vou refletir sobre isso, eu vou analisar sobre isso. E quando eu faço essa análise sobre aquele fato que alguém me disse que era óbvio, eu estou tomando uma atitude filosófica, tá? Isso é muito importante que você entenda. Primeira atitude, primeira característica, de uma atitude filosófica, ela é negativa. O que é isso aqui? Como eu posso analisar dessa forma? É um dizer não ao senso comum, ou seja, o que todo mundo diz, não, é óbvio que é assim, né? Isso é um senso comum. Não, mas é assim, eu li que era assim, eu vi que era assim, alguém me disse que era assim. Isso é um senso comum. Então, eu não sou obrigado a concordar com o senso comum. Por isso, eu vou tomar uma atitude filosófica, não concordando com aquilo que parece ser óbvio, com um preceito ou um juízo estabelecido ou coisa parecida, tá? A experiência cotidiana. Então, o discordar né, é eu sair do senso comum e ir para uma atitude filosófica. É eu questioná-los, é eu refletir. Então, fique atento a essa atitude filosófica para uma possível cobrança em prova. Segunda característica da atitude filosófica é positiva. Como assim, professor? Uma interrogação sobre o que são as coisas. Ou seja, não concordei com a primeira situação e vou agora perguntar, como assim? Né? As ideias, os fatos, aquilo que é estabelecido, vou começar a questioná-lo. Esse questionamento, diante da minha não concordância lá atrás, na primeira atitude filosófica, ela é positiva. Por quê? Porque eu estou questionando-a. Porque eu estou agora levantando questionamentos para que eu possa, a partir de agora, fundamentar novas razões, novos entendimentos. E o que é que, na verdade, essas interrogações vão me levar? Né? Essas perguntas que agora eu estou fazendo diante daquele fato, diante daquela situação, por exemplo, o comportamento, ela é a atitude filosófica de fato, certo, pessoal? Porém, positiva. Eu tenho aqui também a reflexão filosófica, pessoal. A reflexão filosófica necessariamente é o ato de pensar, né? A reflexão filosófica é o ato de pensar. Veja só aqui, é o ato de pensar. Esse processo aqui, na reflexão filosófica do ato de pensar, é muito comum. Veja só, olha aqui. Quando falamos em atitude humana, filosófica, falamos em reflexão. Então, a minha atitude filosófica é um ato reflexivo, como já disse lá atrás para vocês, ok? Reflexão, primeiro ano, significa movimento de volta sobre si, sobre si mesmo, ou movimento de retorno a si mesmo, ou seja, é a minha análise diante daquele fato, não concordando com, levantando o questionamento sobre. Esse questionamento sobre determinado fato é uma atitude filosófica, é uma reflexão filosófica. Professor, então se eu estiver refletindo, fazendo reflexão sobre algo, eu estou aqui tendo uma atitude filosófica? Correto, seja tendo uma atitude filosófica, ok, pessoal?
Então a atitude filosófica, pessoal, a reflexão filosófica, perdão, né, ela é radical porque é um movimento de volta do pensamento de mim. Eu faço reflexão sobre aquilo, tá? Para conhecer-me, para eu mesmo me conhecer, eu indago o meu pensamento, se é possível diante daquele pensamento. Então, assim, eu faço um questionamento, né? Eu faço uma reflexão diante daquele fato. Essa reflexão, olha aqui, essa reflexão, deixa eu pegar aqui minha canetinha, significa movimento de volta para si ou movimento de retorno a si mesmo. Eu faço uma análise. Veja aqui, por exemplo, na Mafalda. Conhece-te a ti mesmo. Ora, quem de vocês já parou de fazer uma análise sobre você? Quem sou eu? O que é que eu faço? Será que eu estou agindo corretamente? A minha atitude é correta? Essa relação é uma relação de reflexão filosófica. Aí ela pensa, bom conselho, mas hoje não me apetece fazer o turismo dentro de mim. Ou seja, por mais que ela raciocine sobre a análise de si mesmo, sobre a reflexão de si mesmo, ela não concorda, ela ainda insiste em dizer, não, vou deixar um pouquinho mais para lá essa reflexão. Não é a hora de fazer uma reflexão sobre mim, tá? Então, assim, a Mafalda ela é muito massa, ela é muito legal, porque ela traz uma visão extremamente interessante, não só na literatura, mas também no conceito filosófico. A atitude filosófica positiva, que eu coloquei outro slide para a gente compreender, é o seguinte. Olha o que é aqui, ó. Tudo bem, trabalhar para ganhar a vida, claro, né? Aí a próxima fala mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Né? Observe que ele mesmo faz uma pergunta sobre si e ele mesmo responde a pergunta que ele faz. Então quando eu faço os questionamentos, primeiro ano, quando eu faço as perguntas, quando eu faço as interrogações, eu estou agindo a partir de uma atitude filosófica e de uma reflexão filosófica. Essa análise aqui é muito importante diante da interrogação daquilo que eu estou vivendo, para que eu possa compreender a mim mesmo, para que eu possa entender-me também, correto? A atitude filosófica negativa é aquilo que vai me dizer não ao senso comum, aquilo que é cotidiano, veja só. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Olha a análise aqui dele. Agora veja a análise, por exemplo, da Mafalda. Aposto que o ano que está começando, espere que as pessoas que sejam melhores. Ora, ela já se antecipa, né, a reflexão diante do entendimento que ela já tem. Ela entende, segundo a Mafalda entende, que as pessoas é que devem serem melhores, e não o ano. Né? Essa é uma reflexão, uma atitude filosófica, né? Que é dita diante do senso comum. O senso comum diz isso aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. O senso comum diz isso aqui. Mas isso aqui é o óbvio. Isso é o óbvio no senso comum. Mas a atitude filosófica correta é o posicionamento da Mafalda. Não, as pessoas que devem mudar e não o ano. Então essa reflexão, essa atitude filosófica, ela parte também de um raciocínio reflexivo, tá? Olha aqui o que eu tenho para também posicionar vocês. A face negativa e positiva da atitude filosófica constituem o que chamamos de atitude crítica ou pensamento crítico. Galera, se você tem esse raciocínio que a Mafalda teve, né, você tem um pensamento crítico. E o papel da filosofia, como o professor Elton, é tornar você um cidadão crítico, com um pensamento crítico, e a ação é justamente essa. O não entendimento, primeiro ano, desses conhecimentos, dos temas que o professor Elton apresentou aqui, levará, por exemplo, a grandes dúvidas, e você precisa tirá-las com o professor. Pessoal, se vocês não entenderam a aula, não entenderam o conteúdo, não entenderam a explicação do professor, ou não ficou claro, pergunta ao professor. Eu estou aqui para tirar as suas dúvidas, ok? A todos, um forte abraço e vamos para a nossa atividade, ok, pessoal?